Olá, seja bem-vindo, o seu Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. O programa Filosofando tem por objetivos oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia, portadora de princípios eternos e imutáveis. Todo o projeto tem uma arquitetura de valores e o projeto Estudos Filosóficos Espíritas, que inspirou este programa, não poderia deixar de construir a sua, tendo como referencial os princípios supremos de moralidade e ética estabelecidos por Jesus de Nazaré. O projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no portal de estudos filosofiaespírita.org, trabalha com elementos nucleares da codificação. Porém, não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces da filosofia espírita e a sua aplicabilidade no seu cotidiano, sem cair nas armadilhas do pragmatismo. Desta maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de forma simples e natural, sem as prisões dos modismos tão em voga e tão fartamente divulgados pela mídia comercial. A filosofia espírita é sinônimo de liberdade, liberdade com pensamento, liberdade de pensamento, melhor dizendo, de consciência com responsabilidade. O slogan de abertura do programa, citado anteriormente, definiu os parâmetros da filosofia que, ao longo de 2.600 anos de história, buscou a verdade que a filosofia espírita encontrou conforme os ensinamentos de Jesus e demonstrou a todos. Lembramos a você que esse programa vai ao ar sempre na TV Mundo Maior, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com horários alternativos ao longo da semana, às terças-feiras, às 5 da manhã, aos sábados, às 8 da manhã e aos domingos, às 15h30 horas. O site da TV Mundo Maior traz toda a nossa página Filosofando com todos os programas das temporadas anteriores. O canal da TV Mundo Maior no YouTube também pode oferecer a você essa escolha. Também o nosso portal de estudos, filosofiaespírita.org, é só clicar na videoteca, você vai encontrar o Filosofando lá, sempre com a produção magnífica da TV Mundo Maior. Lembramos que você pode comunicar-se conosco pelo nosso facebook.com/ceforg. Lembramos ainda que este programa, bem como os demais programas da TV Mundo Maior, contam com a sua colaboração. Associe-se a este canal, colabore com a Rede Boa Nova na sua missão de levar bem-estar e conhecimento para todos. Ligue para o 0800 1218 38 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Lembre-se, é 0800 1218 38. Hoje, como nós prometemos a você no programa passado, no programa da semana passada, nós estamos aqui com a presença do nosso companheiro Osmar Fantinato, que faz parte do Conselho da Sociedade de Estudos Espíritas da Lapa, né? Que é ligada à USE, não é isso, Osmar? Então, Osmar está aqui discorrendo conosco sobre vários assuntos importantes ligados ao livro Viagem Espírita em 1862, já que nós estamos na temporada analisando o pensamento de Kardec, comemorando os 160 anos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Quase que você também coloca o nome de Sociedade Parisiense, mas Sociedade Paulista de Estudos Espíritas, é isso? Sociedade de Estudos Espíritas da Lapa. Eu sei, Na nossa região, sim, que um pessoal até que muito amigo nosso, criou a Sociedade Paulista de Estudos Espíritas, que é a Espíritas, que fica ali na Pompeia, que é uma casa muito gostosa. Que maravilha. Bem-vindo entre a gente novamente, Osmar. Obrigado. Foi um prazer estar aqui. Ainda bem que parece que gostaram, eu estou aqui de novo. Pois é, tá vendo só? Então, Osmar, analisando tudo que Kardec escreve, seja na Revista Espírita, na Codificação, e nesse livro magnífico que é o Viagem Espírita em 1862, que foi o primeiro trabalho de divulgação que Kardec fez durante 3 anos, porque não foi somente em 1862, né? Tomou 3 anos de divulgação. Nós temos uma impressão extraordinária que ele registra nesse livro,
que o espiritismo estava sendo divulgado em toda a Europa, principalmente na França e Bélgica, né? Isso. Mas também outros países, a Inglaterra, por exemplo, com o escritor Arthur Conan Doyle, e etc. Enfim, nesse livro, Osmar, o grande sonho do Kardec parece ser a ideia que a ideia espírita seria um dia a crença universal. Você acha que nós estamos a caminho disso ou é apenas um sonho de um idealista? Como é que você pensa isso? Você, dentro da tua experiência na sociedade, na tua vida no movimento espírita, como que você percebe isso? Essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, nós olhamos para fora do espiritismo, ou olhamos o espiritismo de fora, e vemos que ele está reduzido, né? É uma parcela muito pequena da população, chega a 7%, enfim, que participa do movimento espírita. E a gente fica olhando essas religiões neopentecostais, por exemplo, que estão se expandindo de uma forma muito grande. E a gente pensa assim, mas o que o plano espiritual está fazendo, né? Ou o que nós estamos fazendo, o plano espiritual, enfim. Mas nós já comentamos isso até na vez passada que estivemos aqui, que nós estamos num processo evolutivo. Uhum. Né? O mundo está num processo evolutivo. E nós percebemos que as coisas aos poucos elas vão mudando. Essa ideia da reencarnação, essa ideia de uma outra vida, ela permeia não só a nossa, né, a nossa doutrina, mas ela permeia também o pensamento do brasileiro. Se a gente for falar de Brasil, aqui estamos falando de Brasil, né? Uhum. Às vezes a pessoa faz uma brincadeira, ele é protestante, ele é neopentecostal, ele é católico, ele é budista, e ele fala assim, na outra encarnação, né? Então se vê que isso permeia um pouco já dentro da nossa cultura. Mas se a gente fosse reportar as promessas do plano espiritual, o próprio Espírito de Verdade diz isso para Kardec, né? É uma pergunta que ele faz. Um dia seremos todos espíritas? Ele diz, um dia todos aceitarão a filosofia espírita. Uhum. Não sei se seremos todos espíritas, né? Mas, em termos universais, todos nós aceitaremos esta filosofia, que eu acho que faz parte da evolução do ser humano, né? do espírito humano. Você vai evoluindo, você vai percebendo outras necessidades, outras formas de apreciar a sua vida, de ver o mundo, e aí você chega na conclusão de que o certo é aquilo. Né? Eu acho que um dia seremos, sim. Agora, eles mesmos dizem que não vai ser fácil, que não é do dia para a noite. Até eles dizem 3, 4 gerações. Né? Uhum. Se a gente perceber que nós estamos aí, não sei, na segunda, terceira geração, talvez demore ainda um pouco. Mas depende muito dos espíritas, né? E nós somos muito quietos nesse ponto. É verdade. Ainda bem que tem organizações como, por exemplo, esta, que faz uma divulgação maravilhosa da doutrina através desses programas todos que tem, dentro da TV Muito Maior, dentro da própria rádio Muito Maior, né? Uhum. E outras organizações e outros estados que fazem isso também. Uhum. E eu acho que isso vai levando, mas eu lembro que o Stanislau Ponte Preta, que eu gostava muito dele, jornalista, né? Jornalista famoso, ele, lógico que ele não entendia de espiritismo, e para o povo tudo é uma coisa só, né? Então ele dizia assim, que nós éramos 90 milhões, naquele tempo eram 90 milhões de umbandistas, porque dava dor de barriga, a gente corria para o centro. E é uma verdade, né? Qualquer pessoa até de uma outra religião, a não ser que seja muito severo, deu dor de barriga, corre para o centro. Então eu acho que devagarinho nós vamos chegar lá. É verdade. Né? E Kardec tinha razão, Kardec era sabendo o que estava falando. E é muito interessante porque o Brasil é um país atípico, não é? O Brasil é o maior país católico do mundo. O Brasil é o maior país onde as igrejas pentecostais proliferam. É o maior país umbandista ou de cultos afro, não é? Que já existiu. Sim. E é o maior país espírita também. Então é muito interessante, mas a gente não vai ao encontro daquele livro que o Brasil é a pátria do Evangelho. Não, o Brasil é o país, é a pátria das religiões. Não é? Eu acho que é muito diferente aí você
ter uma postura conforme o Evangelho do Cristo, você seguir uma religião. Então, sim, aqui o que não falta é religião para você seguir, não é, Osmar? Eu acho que aí até uma parte do Evangelho, porque se você colocar o Evangelho como boa nova, o Evangelho está espalhado em todas essas religiões, né? Essa boa nova. É interessante. Então, acho que por aí até o Brasil é a pátria do Evangelho, sim. Né? Se a gente for tangenciar um pouco. Se for pensar nesse enfoque, não é? Muito bom. Então, ele não era apenas um idealista, Kardec. Ele tinha uma visão de mundo diferente. Né? Ele via as coisas não somente no seu tempo, como mais para frente. Perfeito. Tem uma frase muito interessante do Herculano Pires, quando ele se refere a dois grandes filósofos da história, né? Um foi Pedro Abelardo, da Escolástica, e o outro foi René Descartes, já do período moderno, né? Então, Herculano olhava para os dois e dizia assim, que eram dois homens fantásticos, com ideias extraordinárias, com visão de mundo lá na frente, porém, irremediavelmente presos à armadilha do presente. A armadilha do presente deles era a escolástica e a modernidade, né? Então, sem dúvida nenhuma que Kardec também tinha uma visão abrangente, muito ampla mesmo, né? Com relação a tudo isso. Osmar, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta na continuidade, na sequência desse bate-papo tão bom que a gente está tendo aqui com o nosso companheiro Osmar Fantinato. Fique aí, não nos deixe. Até já!